Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live neste dia, mais um estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson sobre o livro de Jó. Eu quero, nesse momento, já nos organizar, porque faltam alguns segundos, apenas alguns segundos virou, já são 7 horas da manhã. Então, agora sim, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, e logo em seguida, como nós fazemos de costume, de praxe, já vamos liberar já para que o nosso querido amigo Reverendo Davidson tenha aí o máximo de tempo possível para que possa, então, compartilhar conosco, aquilo que Deus tem lhe dado a entender, dado discernimento para compreender sobre o livro de Jó. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a Tua bondade, a Tua generosidade, o Teu cuidado para conosco a cada dia. Hoje, inclusive, é o penúltimo dia do mês de outubro. Olhar para trás é reconhecer a Tua bondade. Queremos agradecer por isso. Pedimos por aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para a escola, outros para o trabalho, e ainda outros, Senhor, já saindo para resolver algumas questões na rua. Que a Tua boa mão esteja conduzindo, guardando e livrando-os de todo mal, e dando também, Senhor, a cada um deles sabedoria, para que eles possam tomar as decisões certas no dia de hoje. Pedimos para que o Senhor manifeste o Teu poder através do Teu servo, por meio das explicações, por meio das orientações, a partir da Tua palavra. E que elas alcancem, Senhor, a nossa mente e o coração, promovendo em nós mudanças, transformações, que glorifique e exalte o Teu santo nome. Assim te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu aqui, estou ficando meio que gripado, então fica mais difícil. Mas eu quero chamar aí, convidar o nosso amigo Reverendo Davidson para que esteja aqui conosco. Deixa eu só me organizar aqui alguns instantes para que eu possa, então, muito bem. Reverendo Davidson, bom dia, tudo jóia? Como é que você está? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês. Eu não sei se você está atento, pastor Aderson, mas hoje é dia 30 de outubro, amanhã é dia 31 de outubro. Não, amanhã não é o dia das bruxas, amanhã é o dia da Reforma Protestante. Isso aí. 31 de outubro de 2024. É uma data muito importante para nós, não é verdade? É uma data muito importante para nós. Então, amanhã, quem sabe a gente faz uma live especial, por mais que seja movimento de oração, para falar a respeito dessa data magna. Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho para que você esteja bem à vontade, para que você possa ser instrumento do Senhor já nessa manhã. Eu quero dar bom dia a alguns irmãos que já estão conectados. O presbítero David Cian já está aqui conosco também. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor Aderson. Muito obrigado, por mais essa oportunidade de estarmos falando, de nossas literaturas também. Como sempre, a gente começa falando do livro A Semente e a Palavra, o livro especial para pregadores da Palavra de Deus. Aqui você aprende a pregar mensagens narrativas, porque eu uso os recursos da nova homilética
para trazer um upgrade nas mensagens de todo pregador, não é? É um livro de 400 páginas, já está na sua segunda edição ampliada e vai abençoar a sua vida, tá bom? A semente e a palavra, ó, vai trazer impacto para você que já é pregador ou pregadora da palavra de Deus. É aqui, ó, o livro que deu ensejo nessa nova fase das minhas produções literárias, Revelações Originais do Salmo 23, tá legal? Aqui, ó, o Salmo 23 inteiro, comentados à luz da língua hebraica, a língua original, que ele foi escrito, com todos os segredos revelados, palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 23 inteiro comentado assim. Na mesma pegada é o Salmo 91, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, direto da língua hebraica também, tá legal? Todos os segredos também, em diagramações primorosas, além do texto também muito profundo, para você de verdade conhecer as mensagens desses dois salmos tão amados da Bíblia. E aqui, ó, o meu novo lançamento, o meu novo livro, o livro deste ano de 2024, é o mais recente, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá bom? Esse livro aqui já tem 420 páginas, é um livro muito completo também, um material muito importante, que, embora não seja palavra por palavra, versículo por versículo, mas é o comentário das partes mais polêmicas e difíceis do livro de Jó. E esse livro aqui é a base dos nossos estudos. E a aula de hoje vai ser baseada no capítulo 8 do livro, tá? O capítulo 8 desse meu livro aqui eu trato especificamente da mulher de Jó. E daqui a pouco eu vou abrir também uma página desse livro aqui com um comentário sobre a mulher de Jó. Você vai entender o porquê que eu vou abrir essa página, para que você compreenda de uma vez por todas o que motivou a mulher de Jó a falar o que ela falou. Você vai entender, inclusive, a psique da mulher de Jó está revelada de um modo que nem sempre a gente tem esse conhecimento em língua portuguesa, tá? Então vai ser interessante para você. Fica atento, especialmente você que é mulher, né, que é a nossa irmã em Cristo. Fique atenta para a aula de hoje. Porque na aula de hoje vamos tratar sobre a mulher de Jó. Tá legal? É o capítulo 8 do meu livro Além do Sofrimento. Você que quiser adquirir qualquer uma das minhas obras, faça contato pelo WhatsApp 021 998 58 5402. Nosso WhatsApp 021 998 58 5402. E você vai conhecer, então, todas as minhas obras e como adquirir cada uma delas, tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos prontos aqui para começarmos, então, a nossa aula. Já apresentando aqui na tela a nossa apostila, que você pode pedir grátis, né? Estamos na página 30 da nossa apostila, que é um resumo de tudo que temos trabalhado aqui. Essa aqui é a capa, né, que você pode pedir gratuitamente, você pode pedir ao pastor Aderson, ou até fazer contato comigo, né, pelo meu WhatsApp, eu também te envio o PDF da nossa apostila resumo. Ora, se o nosso resumo tem 50 páginas, você imagina o tipo de conteúdo que você vai achar em todo o livro, né, que é baseado aqui as nossas aulas. Então, ó, estamos na página 30. A nossa aula de hoje ela é dedicada à mulher de Jó, como eu já expliquei, baseada no capítulo 8 do meu livro Além do Sofrimento. Força e fidelidade. O papel da mulher de Jó na narrativa, tá? Então você vai ver que muito mais do que ela ter emprestado a boca a Satanás, para que estivesse também sendo uma entrada da tentação, né, de Satanás contra Jó, é muito mais do que isso. Você vai ver o quanto a mulher realmente exerceu força e exerceu fidelidade também. Fidelidade também a Deus e fidelidade ao seu marido, tá?
E dá uma pregação tremenda a aula de hoje. Então, você que prega a palavra, preste atenção, porque aqui você vai pegar informações que podem te dar uma mensagem inteira sobre a mulher de Jó, com bastante profundidade. Tá legal? Bom, vamos começar então falando sobre ela, né? Falamos na aula passada sobre a personalidade do próprio Jó, o personagem principal, né, do livro. Mas aqui, a mulher de Jó, embora coadjuvante na narrativa, ela tem um papel crucial, tá legal? E você vai ver as qualidades também dessa mulher, cujo nome a gente não sabe, porque a Bíblia não revela, tá legal? E nem mesmo a tradução judaica, quando eu fiz a pesquisa, eu também não achei nada sobre um possível nome para a mulher de Jó. Se você ouviu algum comentário, né, já ouviu falar sobre alguma tradição sobre o nome dela, manda para mim. Né? Eu terei prazer em conhecer e então até fazer um vídeo novo, né, sobre essa informação, se for uma informação com uma boa fonte, né, uma informação importante. Tá legal? Bom, a mulher de Jó, embora frequentemente ofuscada pela figura proeminente de Jó, que era o personagem principal do livro, né, a sua esposa desempenha um papel significativo na narrativa. E hoje você vai entender o porquê, tá? E se você já tem o meu livro, né? Você já provavelmente já leu essa parte e já sabe o motivo. Essa mulher de Jó, ela personifica a força, coragem e fidelidade ao seu marido em meio às adversidades, tá? Então, de fato, ela vem personificar isso. Tanto força, a força moral, força de caráter, força emocional também, né, um pouco. Ela personifica a coragem, coragem porque ela enfrentou junto com o seu marido tudo que eles receberam, né, como tentação, né, feita por Satanás para que Jó blasfemasse contra Deus. Toda a provação que Satanás levou para Jó, a mulher também sofreu junto. Então ela precisou de coragem, assim como Jó também precisava. E também fidelidade. A mulher de Jó também foi fiel ao seu marido, em meio às adversidades que eles juntos estavam enfrentando. Eu não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, mas o casamento de Jó com a sua mulher era, sim, um casamento à prova de balas, tá? Era um casamento completamente firme, fortificado no seu relacionamento. Porque depois disso tudo, né, que eles enfrentaram, ela continuar com ele e ele também continuar com ela, e não trocar a sua esposa por duas de 20, né? Isso é uma questão de amor mesmo e de fidelidade um para com o outro. E, na medida do possível, dando suporte um ao outro para enfrentarem juntos essa adversidade terrível, né? A adversidade tremenda que os dois estavam enfrentando ali juntos. Bom, vamos entender aqui alguns conceitos, já que o nosso título, né, da aula de hoje, também do capítulo 8 do livro, eu falo sobre força e fidelidade, né? São as duas palavras importantes. O primeiro conceito é o conceito hebraico de força. A palavra hebraica para força é Ha'il. Ha'il, tá bom? Está aqui destacado em vermelho. Ha'il. Ela expressa a ideia de força, vigor, determinação e bravura. Geralmente essa palavra Ha'il, ela aparece em contextos que envolvam soldados numa guerra. Então, Ha'il, dependendo do contexto, também pode ser traduzida como força de um guerreiro ou simplesmente um guerreiro, né? A qualidade de um guerreiro. E olha que interessante, provavelmente você não sabia disso, vai aprender a partir de agora. No texto hebraico de Provérbios, da mulher virtuosa,
quando o texto diz mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Em português, o adjetivo virtuosa traz essa ideia de uma mulher prendada, uma mulher que faz crochê, que sabe costurar, que sabe cozinhar, passar roupa, lavar, não é? Uma mulher que administra bem o seu lar e não deixa faltar nada. Enfim, essa é a ideia que nós temos. E, de fato, a palavra que aparece ali, você já sabe, é a palavra Rail, que, embora no contexto da mulher virtuosa, traga essa ideia da virtude moral dessa mulher, e não está fora do contexto, né, essa interpretação e até essa tradução, mas como você já está percebendo, a palavra Rail é uma virtude de força, a virtude de alguém que está acostumado ao contexto de batalhas, de guerras. E então agora você já sabe onde eu quero chegar, porque o texto hebraico da mulher virtuosa pode ser também traduzida e dá-se mais força ao contexto, porque aquela mulher é a mulher virtuosa porque ela é guerreira, ela é forte, ela é guerreira porque ela luta pela sua família, ela guerreia pela sua casa. Ela está lutando pelo seu marido, pelos seus filhos, para manter a casa em ordem. E dependendo do marido, se o marido for fraco, a mulher se torna a força da casa. Embora de um modo bíblico, né, de um modo tradicional, pela visão bíblica, o homem é a força da casa. Ela é a autoridade, ela é a força da casa. E a mulher, ela é a ajudadora do homem, que é a força da casa. É a autoridade maior da casa. Mas quando isso não funciona, porque nas dinâmicas atuais das famílias, né, do Ocidente, da nossa geração, há uma deturpação, há um desvalor, inclusive, do papel masculino na família, e isso tem gerado famílias com homens fracos, homens que precisam, de fato, de verdade, aprender a ser homens. Né? Apesar de toda a piada que se faz, né, com esse conceito, de fato, o homem precisa aprender a ser homem no sentido de ser um homem bíblico, não como o pessoal diz aí, homem em desconstrução, né? O homem que tem que entrar em contato com a sua porção feminina. Não tem que entrar em contato com nada disso. O homem tem que ser sensível no sentido de ser atento às necessidades da sua esposa, se tiver filha também, né, da filha. Nesse sentido, sim, o homem tem que ter essa sensibilidade, mas não ser um homem afeminado. Ser afeminado não é o padrão bíblico do homem. O homem tem que ser másculo, de acordo com a Bíblia. E apesar de toda a pressão da sociedade, né, para que o homem fique em desconstrução, deixe de ser um macho tóxico para ser um homem feminista, não é? Tudo isso está fora da Bíblia. A Bíblia não nos autoriza a termos esse tipo de pensamento. Não é o homem ser truculento, ser violento, maltratar a mulher, maltratar a filha. Não, não é isso. Não é isso que estamos dizendo. Você não vai maltratar as mulheres da sua vida. Você não vai maltratar a sua mãe, a sua irmã, né? Não é isso. Entenda o que o texto bíblico diz. Mas você vai aprender, de fato, a continuar a ser homem másculo, vai aprender, reaprender a ser homem de acordo com a Bíblia, tá? Recuperar a sua masculinidade que tem se perdido hoje em dia, mas você vai levar em conta que a sua mulher precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento diferente, porque os sentimentos dela são sentimentos diferentes do seu, tá? Então, nessa questão do resgate da masculinidade, não exagere nisso também, a ponto de maltratar, de machucar a sua esposa, ou a sua filha, a sua mãe ou a sua irmã, tá? Nada disso. Você vai tratar bem, vai tratar com carinho, vai tratar com amor, mas não vai perder o seu universo da masculinidade. Os seus gostos, o seu jeito,
Você não precisa ser afeminado para poder tratar bem mulheres, entendeu? Por favor, entenda o que o texto bíblico, né, realmente nos ensina, porque o homem precisa resgatar essa questão da masculinidade. Mas, geralmente, no lugar comum, né, da nossa sociedade, dizem que a mulher é o sexo frágil. Também não é, tá? De acordo com a Bíblia, você está vendo aqui que não é. A palavra Rail é uma palavra que exprime força e ela é aplicada à mulher. Portanto, a mulher não é o sexo frágil. Ela pode não ser o sexo, né? A mulher pode não exprimir o sexo da virilidade, porque, claro, essa é uma característica do homem. A mulher que mostra muita virilidade, que não é natural para ela, é uma mulher também que está distorcendo a sua própria natureza. Portanto, é ela que vai precisar resgatar a sua feminilidade, tá? Então, vamos colocar os pingos nos is, né? A mulher tem que ser feminina, tem que agir como mulher feminina e tem que resgatar isso caso ela esteja se perdendo por causa das pressões da sociedade moderna, tá? E o homem também precisa resgatar a sua masculinidade e não se perder também nas pressões de desconstruir a visão masculina, porque é isso que está gerando países fracos, sociedades fracas, inclusive até mesmo igrejas fracas, né? E famílias fracas. Então, não entre nessa vibe de querer desconstruir a sua família. Você vai ser o maior prejudicado com isso, tá? Então, a mulher não é o sexo frágil, a mulher é o sexo forte, porque ela é Rail. Rail exprime força, tá legal? A mulher de Provérbios 31, versículo 10, é a mulher forte, que governa bem a sua casa, a mulher que tem força moral, força emocional, tem força de caráter, e às vezes até mesmo, claro, ressalvando as proporções, às vezes até demonstra força física, embora essa seja a característica da virilidade masculina, então, e não propriamente da mulher, né? Mas a mulher, de um modo geral, ela tem força sim, especialmente no Brasil moderno. Quantas mulheres aí levam as suas famílias quase que carregando nas costas a família inteira, porque os homens fracos não conseguem exercer o papel masculino que lhe compete na família, não é? Então a mulher acaba tendo essa porção dobrada de responsabilidade, tendo que ser mãe e pai também. Pai, né? Como o pessoal diz aí, né? Tem que ser pai da sua própria família, o que não é adequado, nunca é adequado. O jeito bíblico é o jeito certo, é o jeito que deu certo ao longo da história da humanidade. É o homem exercer o seu papel masculino na família e a mulher exercer claramente o seu papel feminino, cada um cumprindo a sua função. Então você encontra famílias funcionais e não famílias disfuncionais que depois vai ter que dar trabalho, vai ter que gastar dinheiro buscando um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta para resolver alguma situação de descompensação familiar, tá? Então, evite isso. Crie famílias desde a base, que seja família funcional, cada qual exercendo o seu papel, como de fato era a família de Jó. E acredite ou não, ter uma esposa leal a ele, forte também para suportar as lutas, né, que eles estavam passando ali juntos. Essa você vai ver já por que ela é forte. Eu vou mostrar e provar para você, tá? Então, esta força é demonstrada pela esposa de Jó ao suportar as provações junto com o seu marido, tá? Então, você já começa a perceber aqui os lampejos do caráter da mulher de Jó. Avançando aqui em nosso estudo, vamos agora para o conceito hebraico de fidelidade. Você já viu o conceito hebraico de força, você já achou aqui a palavra Rail, aplicada inclusive às mulheres, mulheres cristãs, tá bom? Mulheres que têm a fé no Senhor. Isso torna a mulher forte.
Agora, o conceito hebraico de fidelidade também vai te dar insights poderosos sobre a mulher de Jó, tá? A palavra Neemanut em hebraico significa lealdade, confiabilidade e compromisso. Então, entenda o seguinte, Neemanut ou Neeman, né? É essa palavra que qualifica alguém que é leal, tá bom? Alguém que não abandona o outro porque está ficando difícil a situação. Então, lembre para os casados aqui, você vai se lembrar que quando você se casou, seja o pastor que fez o seu casamento, seja o padre, seja o xamã, né? Eu não sei qual era a sua religião antes de se converter, mas quando o cerimonialista, no mínimo, né, fez o seu casamento, você respondeu sim para o seu esposo, para a sua esposa, e a frase que geralmente se fala aqui no Brasil é que você vai se casar com tal e ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é? Geralmente se faz esse tipo de voto no casamento. Claro que é muito mais fácil ser feliz e ser leal na saúde e na riqueza. Mas convenhamos, né? Você sabe que a vida não é assim. A vida tem altos e baixos, então você vai passar por enfermidade. Faz toda a diferença você ter uma esposa leal a você quando o homem está gripado lá e quase morre lá deitado na cama, não é? Porque o homem, quando pega gripe, quase morre, né? Então, você vê o pastor Aderson aí, está quase morrendo aí, né? Porque ele está gripado. Então, então, faz toda a diferença uma mulher leal que vai ajudar, que vai cuidar do marido, que vai cuidar dos filhos, né? A esposa também, né? Faz toda a diferença, ela tem um marido leal a ela, que não vai traí-la, que não vai constituir uma segunda família para dividir o dinheiro, né? Com uma segunda família que ele armou aí por fora, que não vai jogar dinheiro fora também à toa, né? Mas a mulher se sente segura e amparada por um marido leal a ela. Tanto na questão sexual, né, do próprio casamento, e a parceria de vida mesmo, né? Então, tudo isso envolve a lealdade. Então, Neemanut significa lealdade, confiabilidade e compromisso. Casamento é compromisso. Para os casais, né, que eu já fiz na época que eu fazia casamento e dava conselhos também, o casamento não é a festa. A festa é tudo bonita, tudo bacana, mas aquilo não é casamento. Aquilo é a cerimônia do casamento. O casamento em si também nem é tanto assim no day after, né? Porque lua de mel ainda tá tudo melzinho na boca, né? Agora, o casamento é depois que passa o primeiro ano, o segundo ano. Casamento é isso, é o dia a dia, tendo que pagar boleto, tendo que fazer compras, tendo que ir para o supermercado lá, e a mulher colocar as coisas lá no carrinho e você tira para não pagar mais caro, entendeu? Isso é casamento, né? É você viver o dia a dia. Então, a fidelidade, o conceito hebraico, é isso aqui, né? Apesar da tentação de abandonar a fé, a esposa de Jó permaneceu fiel a ele e também permaneceu fiel a Deus. Agora, a parte mais problemática desse assunto da mulher de Jó é a frase que ela disse. A frase da esposa de Jó que você conhece bem, né? Está em Jó, capítulo 2, versículo 9, tá? Esse texto aqui que eu vou ler para você, na versão Nova Almeida atualizada, tá? O texto de Jó, capítulo 2, versículo 9, como está em nossas Bíblias, está assim. Então a mulher dele disse, a mulher de Jó, né? Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Claro que essa palavra amaldiçoar não está no original em hebraico. Em hebraico está parur. Parur é abençoa. Mas aqui foi uma questão de respeito, né, de quem traduziu, de quem escreveu o texto em hebraico e depois foi traduzido, porque no contexto ela quis dizer amaldiçoar mesmo, tá?
Mas por que colocou abençoa a Deus e morra? Porque na cultura judaica não se atrela o nome de Deus a verbos que exprimem maldições aplicadas a ele, tá? É sempre Deus que amaldiçoa alguém, e nunca alguém que amaldiçoa a Deus. Então, é um recurso linguístico antigo, né? É chamado de circunlóquio, em português, né? Se chama circunlóquio, que é você estar colocando sinônimos ou palavras sinônimas para querendo dizer outra coisa, tá legal? No caso aqui é um antônimo, né? Está usando a palavra antônima. Então, o que ela quis dizer é amaldiçoar a Deus, mas se escreveu abençoar a Deus em hebraico, tá? Mas é claro, o sentido nós sabemos, faz mais sentido entendemos que ela disse: amaldiçoa logo a Deus e morra de uma vez, né? Era o que ela quis dizer para Jó, para o seu marido, porque, convenhamos, né? Ela estava sofrendo junto com ele. E a angústia, a agonia que ela estava sofrendo era grande para ele. E na cultura antiga, na época patriarcal, a vida da mulher de Jó não seria melhor se de fato ele morresse. Ela, eu não sei a idade que ela tinha, provavelmente ela já tinha certa idade. Se tivesse ainda pai, mãe ou irmão, parente próximo vivo, ela teria que voltar para a casa da sua família, depois de tudo que ela conquistou com seu marido antes, não é? Se não tivesse, a situação dela não ficaria melhor. Ela estaria mendigando na rua, fazendo o que ela já estava fazendo, algum serviço, que você vai saber já por quê, e talvez até se prostituindo, dependendo da idade dela, da beleza dela, né? Então, a questão aqui é isso: a vida dela não estaria melhor se de fato ele morresse, ela ficasse viúva de uma hora para outra, tá? Não ficaria melhor. Pelo menos ela está enfrentando a situação de pobreza, de desamparo, com o marido doente. Tecnicamente é como se ele tivesse morto, né? Mas ele ainda estava vivo. Então ela podia, pelo menos socialmente, dizer que ela ainda era uma mulher que tinha marido, né? Uma mulher casada, o que fazia muita diferença para a situação da mulher nos tempos antigos, tá? Então, entenda isso. Se ela de fato morresse, amaldiçoasse, morresse, como ela disse, não ficaria melhor para ela, não, tá? Porque na cultura da época era bem diferente da nossa cultura hoje, que tem assim um esforço maior, né, para amparar mulheres viúvas, tá? Em tese, pelo menos, né? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então você já viu aqui o capítulo 2, versículo 9 de Jó, e você já sabe que nesse capítulo, né, nesse versículo, você vê esse diálogo entre Jó e sua esposa, com a sua esposa questionando também a sua integridade. Então, nesse momento, apenas com esse único versículo das nossas Bíblias, porque é de fato assim como está no hebraico o versículo é muito pequeno, tá? É como está na nossa Bíblia mesmo. Mas é muito pouco para a gente entender o drama do coração dessa mulher, tá? Então a gente vai recorrer a um serviço exegético de comparações de uma versão clássica. E a versão mais clássica para o Antigo Testamento é a versão conhecida como a Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução, mas é mais do que uma tradução, porque ela é uma tradução interpretativa
no caso do texto hebraico, para o grego, porque essa versão da Septuaginta foi feita na época das conquistas de Alexandre o Grande. Né? Então, naquele período do Império Grego, os judeus existentes na época, com medo de perder a cultura judaica, se reuniram lá 72 sábios judeus, traduziram do hebraico para o grego, o Antigo Testamento inteiro. Tá? E essa versão ficou conhecida historicamente como a antiga versão grega ou a Septuaginta, né? Por causa dos 72 escritores aí. Então, eles fizeram uma tradução, mas é uma tradução interpretativa. E nesse versículo aqui, esses autores judeus ampliaram o versículo 9 para dar mais contexto sobre o sofrimento e a perspectiva da mulher de Jó com respeito ao sofrimento que os dois estavam enfrentando juntos. Tá? Então, há essa ambiguidade, primeiramente, né, no versículo, quando diz que ela está encorajando a amaldiçoar a Deus ou a continuar bem dizendo. Tá? Essa ambiguidade existe, já expliquei o porquê, porque no hebraico aparece abençoa a Deus e morra, mas o que ela quis dizer no contexto mesmo é amaldiçoar. Tá? Eu já expliquei o porquê, porque há essa prática judaica de fazer essa ediçãozinha para evitar atribuir a Deus verbos que expressam maldições dirigidas a ele. Tá? Essa é uma questão de respeito ao nome de Deus que o judeu sempre aplicou, e nós faríamos bem se imitássemos também esse respeito no nome do Senhor. Né? No mínimo, não colocar o nome de Deus em piadas, em gracejos, em expressões de duplo sentido, não é? Tudo isso também expressa respeito ao nome de Deus, tá? Bom, adiantando aqui, eu vou mostrar para vocês a perspectiva da Septuaginta, que também, né, como está aqui o LXX, é o modo mais resumido, né, de se referir à Septuaginta, que é o número 70 em Romanos, né? O texto da Septuaginta apresenta uma versão mais extensa e detalhada da fala da esposa de Jó. Ela expressa profundo desespero, questionando quanto tempo Jó pretende suportar as dores, né, a luta, a pobreza, e sugerindo que ele deveria amaldiçoar a Deus para que morresse rápido e acabasse rapidamente o seu sofrimento. Vamos abrir aqui, então. Eu estou aqui com a página do meu livro aberta. Aqui você vê o que diz a Septuaginta, né? No meu livro é a página 211. Para quem tem o livro aí, é só abrir na 211, você vai ver o que está aqui na tela. Né? Então, a Septuaginta traz o texto de Jó 2:9 maior. Olha só o tamanho de texto, né, em grego. Uma tradução em grego, uma tradução, como eu já expliquei, interpretativa. Olha a quantidade de palavras que tem no grego. Né? Enquanto que o versículo hebraico em português é minúsculo, né? Uma frase muito pequena. Aqui é uma transliteração do grego para os caracteres latinos, que não precisamos ler, né? Só para que você consiga perceber a sonoridade do grego. E aqui é o que nos interessa. É o que eu vou usar para vocês, a tradução dessa versão grega, que, como eu já expliquei, é uma versão ampliada, interpretativa, e vai te dar o contexto, e vai te dar a percepção, a perspectiva da mulher de Jó, para tudo o que ela está enfrentando junto com Jó, seu marido, tá? Olha o que diz aqui, ó, na versão grega. Depois de passar muito tempo, sua esposa disse-lhe: até quando vai suportar, dizendo: veja, estou esperando mais um pouco, aguardando a esperança da minha salvação. Aqui ela faz uma pergunta retórica, uma pergunta que está expressando mesmo o desespero dela, não é? Ela está cansada de aguentar junto com ele, ela também está cansada, ela está esgotada emocionalmente. Ela estava junto com ele, entendeu? Ela não ficou lá para a casa do pai e da mãe enquanto ele enfrentava tudo sozinho, não. Você já vai ver aqui, mais à frente, na tradução hebraica aqui,
na tradução da Septuaginta, o que ela fazia para ajudar, para sustentar. Ela que estava sustentando os dois naquela calamidade toda, né? Pois teu memorial foi apagado da terra, ela falando, né? O memorial de Jó. Ou seja, era muito importante na cultura judaica antiga a memória do nome da pessoa, inclusive quando morre. Então, no conceito do mundo antigo, ter vida eterna é ter uma vida onde as pessoas se lembrem do memorial da pessoa que partiu, tá? Na cultura pagã e também até mesmo na cultura judaica tinha essa concepção. Era a concepção cultural de vida eterna, né? Então ela diz: o teu memorial foi apagado na terra. Ou seja, é como se você tivesse morrido. Mas você está vivo ainda, está aguentando por quê? Né? Os filhos e filhas do meu ventre, aqui ela falando, ó, dos filhos mortos. E Jó também sofreu com isso, né? E ela também, ela era mãe. Ela viu todos os filhos morrerem de uma tacada só, uma calamidade só, não sobrou ninguém. Entendeu? Ela sofreu junto. Como é que estava o coração dessa mulher? Enfrentando junto com seu marido aquela perda terrível. Entendeu? Dores e trabalhos em vão. Até trabalhos, ó, que ela teve que trabalhar, o que não fazia antes. Mulher de homem rico, no máximo ela cuidava da casa lá, mandava servos e servas fazerem o que era para fazer. Agora ela está sozinha, tendo que meter a mão na massa, porque Jó estava doente. Jó não tinha condição de produzir nada, de fazer nada, ele estava ali só se coçando nos barrancos, né? E ela viu, ó, estou trabalhando em vão. Isso não tem sofrimento maior do que você fazer um trabalho que você não vê sentido para ele. Era assim que ela estava trabalhando em vão. Além do sofrimento, da perda, do luto, ela também trabalhava sem sentido. Entendeu? Eu mesmo, olha só ela falando, eu mesmo sento-me entre vermes. Assim como Jó estava sentado entre vermes. Aqui, claro, uma expressão idiomática, né? É para mostrar o quanto ela estava envergonhada, estava na derrota total, né? No fundo do poço. Então, eu mesmo sento-me entre vermes e podridão, passando as noites ao ar livre, porque eles perderam casa, não tinham nada, dormiam ao relento. O que era uma vergonha também na cultura antiga, né? Dormir ao relento. Vagando de lugar em lugar e de casa em casa. Vagando de lugar em lugar, casa em casa, ó. Estava na rua, era moradora de rua, assim como Jó. Pegando, né? Uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Aguardando o pôr do sol, para que eu possa descansar dos meus trabalhos e das dores que agora me afligem. Algum trabalho doméstico, talvez, para levar alguma comida para eles dois. Porque entenda, eles estão vivendo de caridade. Eram ricos, eram pessoas que tinham status social, perderam tudo. Perderam família, perderam casa, perderam bens materiais, perderam tudo. Então ela estava tendo que trabalhar, já que o marido estava doente, estava sem condições de produzir nada, ainda mais com aquela doença que era possivelmente um câncer de pele, que tinha esse tabus na época para lepra, né? Podia considerar uma lepra muito pesada ali. Jó era um pária social, ele estava jogado ali nos cacos de telha, entre o monturo, entre o lixão da sua época, porque não podia estar em sociedade. Ele estava com uma doença de pele, que era possivelmente um câncer de pele e talvez culturalmente associada à lepra. E na cultura antiga, o leproso não podia nem entrar na cidade, ele ficava fora da cidade. E se entrasse por algum motivo, tinha que gritar, leproso, leproso, e todo mundo saía correndo. Era essa a cultura antiga. Jó era um pária da sociedade, ele não tinha como trabalhar, não tinha como produzir nada. Um homem que tudo que ele tocava a mão para fazer, fazia bem feito. Aqui ele estava completamente em frangalhos. E ela dizendo aqui na perspectiva dela também.
ela tendo que trabalhar para levar o que sustenta. Não podia ficar em casa, porque não tinha mais casa. Não podia ficar sentada com ele lá no lixão sem fazer nada. Não era parte da índole dela. Ela tinha que trabalhar. Ela estava trabalhando, estava fazendo o que podia. Contava com a ajuda alheia, a caridade alheia e também fazia parte dela no que foi possível. E das dores que agora me afligem também, dores emocionais, dores físicas até, porque ela teve que meter a mão na massa, carregar às vezes peso, não sei, quem sabe, né? Mas diz alguma palavra contra o Senhor, que é a maldição, né? E morra. Você vê que essa parte aqui, que está em nossa Bíblia, é só a parte final da tradução interpretativa da Septuaginta. Entende? Então, é uma situação assim, bastante difícil. Eu tenho certeza que você nunca tinha visto esse texto na perspectiva da mulher de Jó, como a Septuaginta nos permite olhar. Então, isso aqui nos meus estudos, na minha exegese, eu descobri e eu trouxe para você, não é? Agora você sabe qual era o caráter e a força dessa mulher. Ela não era mulher fraca, não era mulher que, se fosse hoje, ficava o tempo todo no celular. Era mulher forte, suportou lá juntinho com seu marido, firme e forte, sendo leal a ele diante de toda a tragédia que se abateu sobre a família deles, e ela sofrendo junto. Não largou o marido. Claro, não era costume mulher largar marido, era o costume marido largar a mulher. Se ele permaneceu casado com ela suportou junto com ele. Interpretações rabínicas, a tradição rabínica não aborda extensivamente a figura da esposa de Jó, mas algumas interpretações veio como exemplo de fraqueza humana dentro da visão rabínica, mas a gente já está vendo aqui que, na verdade, ainda que tenha um substrato rabínico, né, que havia como fraca, a gente já sabe que a mulher de Jó era forte do seu jeito e essa fortaleza dela deu ensejo a Jó suportar, ajudou Jó a suportar, né? Então, essa frase dela, foi mal colocada também, né? Mas ali era o desespero dela, tá? Muitas irmãs aqui no lugar dela fariam a mesma coisa ou até pior, né? Mas, enfim, para fechar a aula de hoje, a resposta de Jó, sua esposa, a essa frase pequena que ela disse, a gente já ampliou aqui na tradução interpretativa da Septuaginta, e você já sabe a perspectiva dela. E qual foi a resposta que Jó deu para sua esposa diante dessa frase, amaldiçoa a Deus e morra, né? A resposta de Jó à sua esposa revela a sua aceitação da vontade de Deus e a sua recusa em pecar com suas palavras, mesmo diante do sofrimento. É o que ele disse, né? A gente recebeu o bem e ficou bem com isso. Quando recebe o mal, vai abandonar a Deus? Não vou amaldiçoar, né? Ele rechaçou, porque ele até disse, olha, como qualquer louca falas tu. Está falando como uma doida qualquer, como uma louca, né? Se fosse hoje em dia, está falando como uma cracuda, uma drogada. Você não sabe o que está dizendo, né? Está bêbada por acaso? Você, como diz aí o humorista brasileiro, tá biruliro, né? Você está louca? Não é assim que se fala, né? A gente vai suportar até o final o que Deus quiser que a gente suporte. Tá bom? Ficamos por aqui na aula de hoje. Na próxima aula, se Deus permitir, vamos trabalhar aqui, os amigos ou acusadores de Jó. A complexidade das relações de Jó com os seus amigos. Eles de fato tentaram ajudar, eles eram gente boa, ou também prestaram a sua voz a Satanás para afundar ainda mais Jó na autopiedade e nas questões emocionais, tá bom? Vamos tratar, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Pastor Anderson, invoca o seu nome, porque agora a palavra é sua. Amém, queridos, amém. Eu quero dar bom dia aí o Fábio D'Angelo, que também está conosco. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, a irmã Ilma, a Rosilane também está conosco,
A Zilmar Guimarães também está conosco, outros irmãos deram uma passadinha aqui. Que Deus abençoe também a sua casa e a sua família, tá bom? É interessante, né? Porque eu estava fazendo ali algo, enquanto o reverendo Davidson estava pontuando, né? Uma questão de suma importância para nós, diz respeito à mulher de Jó, porque muitas das vezes, como ele falou, por pegar apenas o final de um texto, e no caso a tradução da Septuaginta, não expressa com clareza o viés, a pressão, as condições físicas e emocionais por parte da esposa de Jó e o olhar dela diante de todo um cenário que está acontecendo, né? Então, isso aí é muito interessante porque traz para nós clareza, traz para nós entendimento da fala de Jó dentro de um contexto, né? E um detalhe importante que é justamente a forma como o judeu trata Deus, a pessoa do próprio Deus. Eu achei muito interessante. Se algum irmão ou irmã quiser fazer uma pergunta, fique bem à vontade, né, para fazer essa pergunta, tá bom? Eu achei outro fato que eu achei interessante é quando ela na Septuaginta está traduzida aqui o memorial a respeito de Jó, né? Foi apagado da terra, né? E aí uma pergunta, esse memorial, eu sei que o reverendo Davidson já explicou, eu queria também entender se dentro do contexto do memorial, os filhos também vão representar esse memorial, ou você tem algo mais pontual, algo mais específico? Bom, sim, a questão bíblica é bem interessante nesse ponto. Como eu já expliquei, né, durante a aula, o memorial você tem o conceito de vida eterna, do ponto de vista social, da época, é quando você é lembrado mesmo depois de morto, né? Então você alcança o status, como Jó tinha alcançado o status, né? O status social, e você mantém essa importância mesmo depois de morto. Bom, aqui no Brasil dá nome à rua, não é? Para fazer essas homenagens pós-morte. Na cultura judaica, tem umas questões interessantes. Por exemplo, quando a pessoa morre, a pessoa não se leva flores. Aliás, nem se dá flores para a namorada também, na cultura judaica. Você dá pedra. No caso da mulher, não é pedra de rua, pelo amor de Genésio, né? Pelo amor de Deus, você não vai pegar uma pedra na rua e dar para uma namorada. É pedra preciosa, né? Um diamante, uma pedra qualquer lá é preciosa. No caso de gente morta, o judeu quando morre, você não leva flores para o cemitério. Você coloca pedras, aí sim, pode ser pedra de rua, né? Você coloca pedras em cima do túmulo. E no cemitério judaico não se fala também túmulo, jazigo, não, se fala em memoriais. Até hoje, lá em Israel, você encontra os memoriais desse memorial de Davi, que é enorme, né? Quase um mausoléu ali grande, do rei Davi. Você encontra, inclusive, os túmulos, né? Os memoriais até de Absalão, veja só, né? O povo, pelo menos é um memorial atribuído a Absalão, né? Na cultura e na tradição judaica. E até hoje o pessoal vai para lá, não para colocar pedra, mas para jogar pedra em cima do memorial de Absalão. É uma forma também judaica de demonstrar culturalmente que a memória de Absalão, embora esteja sendo lembrado, mas ele está sendo amaldiçoado eternamente. A sua memória está sendo amaldiçoada perpetuamente, porque se joga pedras em cima do tal túmulo ou do memorial maldito de Absalão, né? O caso, por exemplo, né, de pessoas assim. Então, se lembra da pessoa colocando lá em cima do túmulo as pedras, né? Você, quem assistiu aqui o filme A Lista de Schindler, se conseguiu, né, aguentar bem o filme até o final, no final tem uma cena das pessoas, de judeus reais, sobreviventes do Holocausto, indo lá no túmulo de Schindler e colocando pedras em cima do túmulo dele para abençoar o memorial de Oskar Schindler, né? Que foi usado por Deus, acredito eu, para salvar a vida de muitos judeus
naquela época terrível do Holocausto nazista, tá? Bom, ainda hoje a gente precisa buscar isso também, porque nós temos uma perspectiva de vida eterna que Cristo nos trouxe, que é uma vida eterna real, concreta, mas vivida no céu, tá? Então, é uma vida de verdade, não apenas uma questão cultural aqui na Terra, mas é uma vida real, abundante e eterna. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá lutar para buscar ter uma boa reputação. E mesmo quando partirmos dessa terra aqui, deixar um legado bom, um legado bacana para a família, até quem sabe para a sociedade. E o fato de você, depois de morrer, alguém dar o nome de alguma rua, colocar o seu nome em alguma rua, é apenas uma testificação de que você foi alguém que deixou um legado muito importante, positivo para a sua família e, além disso, para amigos e também para associar. Então, isso é bacana, isso é legal, embora a nossa perspectiva de vida eterna em Cristo, ela é uma perspectiva que vai além, bem além da própria perspectiva do mundo antigo, tá? E a revelação bíblica, ela é gradual, ela é progressiva, e hoje entendemos melhor do que Jó mesmo, né, entendia na sua época, na sua geração. Joia, 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 joia. Então, já isso é muito importante, a questão do memorial, isso é muito importante, a questão do legado, e eu peço licença ao reverendo Davidson, né, porque ontem, fazendo aí uma pastoral, falando sobre a questão da vida e tudo mais, e aí uma das coisas que o estudo, a leitura me levou a questionar muito bem, sabemos que nós vamos para o céu, sabemos que em breve Jesus virá buscar a sua noiva, você e eu fazemos parte, né? Nós somos a noiva de Cristo, fazemos parte da igreja que é a noiva de Cristo, o corpo não físico, mas a igreja triunfante. E aí, a pergunta que eu me fiz foi, legal, chegar lá, a gente, nas nossas conversas, a gente fala assim, não, chegar lá, vou dar um abraço em Paulo, vou conhecer Jesus, vou conversar com Jesus e tal, 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 tal. Isso é o que passa pela nossa cabeça, né? Com base nisso que passa na nossa cabeça, a pergunta que eu me fiz foi, puxa, além de falar com essas pessoas, será que nós estamos nos preparando também para receber, falar, dar um abraço nos nossos filhos, no cônjuge? E aí essa foi uma reflexão que eu fiz, porque cada dia que passa, nós vemos que a pressão contrária, as provações, elas são inúmeras. O inimigo ele tem articulado de diversas formas, com o intuito até de desfazer a família e também atrapalhar a questão do legado. E aqui fica uma reflexão para nós, né? O reverendo Davidson depois pode até comentar, e eu sei que ele vai comentar. Precisamos também deixar um legado, e ele comentou na frase dele, família, filhos, precisamos deixar um legado hoje, já que muitos vêm com a ideia de que chegando lá no céu, e eu respeito a sua ideia, eu vou dar um abraço em João e tal, 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 tal. Vamos parar e pensar assim, eu quero dar um abraço no meu filho, eu quero dar um abraço na minha esposa, eu quero dar um abraço na minha filha, no meu sobrinho, e assim por diante. A questão de deixar um legado, porque assim, a ideia é que eu vá primeiro, embora o mundo esteja muito confuso, mas a ideia é que eu vá primeiro. E se eu for primeiro, eu quero estar lá para receber minha filha, mas e se minha filha for primeiro? Eu desejo que quando eu chegar, ela esteja lá e me receba também com um abraço. Fala aí, querido reverendo Davidson. Essa reflexão faz sentido, né? Se o seu familiar é crente, é salvo em Cristo, você também vai encontrá-lo lá. E as boas línguas até dizem, né? Tem pessoas que tiveram experiência de quase morte, né? E até pessoas cristãs viram que parentes mortos chegaram ali para estar junto com a pessoa, mas a pessoa voltou e quando voltou relatou isso. É possível que quando a gente parta, Deus até envie parentes falecidos para
talvez para a gente não estranhar tanto quando chegar no céu, né, ou algo assim, né, pessoas naturalmente salvas vão estar nos recebendo, provavelmente. É uma especulação nossa, né, com base nos relatos de experiência de quase morte, né, que se chama de EQM, né, experiência de quase morte. E se for verdade, vai ser bacana, né? Eu rever meu avô, que eu tenho saudade, se de fato ele se converteu, né? Porque ele era testemunho de Jeová uma boa parte da sua vida, mas minha mãe disse que no final ele aceitou a Cristo como Salvador. Então, confirmando isso, eu vou ver meu avô lá no céu, né? E se eu for mesmo recebido por ele, reconhecê-lo, né, de alguma forma, isso é bom, isso traz também alento, traz conforto, né, e ajuda a gente a perceber o quanto Deus nos ama, até mesmo nisso, até mesmo na entrada na eternidade, né? Bacana. E aí, irmãos, vale também uma das palavras que foram mencionadas pelo reverendo Davis. Eu sei que as lutas, as provas são inúmeras e cada dia que passa a pressão só aumenta. A gente já sabe que a pressão vai aumentar sobre nós por conta da fé que nós professamos em Cristo Jesus. E aí eu quero voltar aqui e fechar minha fala, e depois o reverendo Davidson vai fazer as considerações finais, caso você não tenha resposta, pergunta, é que Jó, ele não deixou que a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus fosse prejudicada, fosse dificultada por conta das lutas, por conta da adversidade que chegou avassaladora sobre sua vida, sobre sua casa. Amados irmãos, está difícil, mas vamos permanecer, vamos seguir em frente, vamos pedir a Deus que continue fortalecendo a nossa fé, os nossos passos, a nossa caminhada, né? Vamos pegar esse exemplo aí de Jó, de que persistiu, de que insistiu, porque a nossa coroa está garantida. Eu acho que nos dias de hoje não precisamos de mensagens de autoajuda, mas precisamos de mensagem que nos leve a nos apegar mais a Deus, a nos fortalecer cada vez mais com Deus, que é o que é a proposta junto com o reverendo Davidson. Não é fazer flu-flu, mas é apresentar as verdades do Evangelho e que essas verdades do Evangelho gerem em nós cada vez mais força para nos apegarmos mais ainda a Deus, apesar das lutas, apesar das intempéries da vida. Fala, reverendo Davidson, e aí eu vou sair de cena, já falei demais. Obrigado, pastor Aderson. Tá difícil, mas tá fácil só para o pastor Aderson, né? Para ele tá mais tranquilo. Aqui em São Gonçalo, em Niterói, Rio de Janeiro, tá mais complicado. Bom, falando aqui dos livros, novamente, agora rapidinho, por causa do nosso horário estourado, né? A Semente é a Palavra, se você deseja aprender a fazer pregações narrativas, se você é pregador ou pregadora da palavra. Aqui, ó, revelações originais do Salmo 23, revelações do hebraico bíblico para você, a mensagem descortinada assim, ó, de modo abrangente para você. Aqui, ó, proteção divina no curso da vida, o Salmo 91 inteiro, também comentado à luz da Bíblia da língua hebraica. E o nosso livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, o livro que tem dado o que falar, tá? Pessoas têm tido muito interesse nesse livro. Ontem mesmo eu estive numa rádio aqui perto, falando sobre o livro. Pessoas têm demonstrado muito interesse e buscado comprar o livro e conhecê-lo mais, tá? Então, seja você também um dos que estão adquirindo o livro, estão lendo o livro, estudando o livro, para conhecer os temas mais difíceis de Jó, de modo que seja bastante simples para você. Faça contato comigo, 021 998 58 5402. Faça contato por esse meu WhatsApp
e eu vou dar todas as informações que você precisar para poder adquirir qualquer obra minha, qualquer curso meu, inclusive ter acesso a e-books e cursos gratuitos. Tudo eu envio para você o link. Tá legal? Muito bem, vamos orar então. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no dia de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de te adorar, de te agradecer, de colocar a nossa vida diante do teu altar. Assim como a mulher de Jó enfrentou junto com seu marido, mantendo o seu casamento apesar de toda a perda, de todo o drama, de todo o luto, inclusive. Pedimos a Ti, ó Pai, nos dê, assim como ela, a força, a coragem, a fidelidade, para que também estejamos lutando pela nossa família, mesmo lutando com dificuldades, mesmo enfrentando muitas intempéries ao longo da nossa caminhada. Nos abençoa, nos dê famílias funcionais, famílias fortes, que testemunhem do Teu poder diante de uma sociedade hostil à Tua palavra, hostil à fé cristã. Nos abençoa. E amanhã, ó Pai, no dia da reforma protestante, nos dê também coragem para romper com padrões errados, para romper com padrões heréticos e, de fato, assim como os reformadores do passado, que possamos estar buscando uma nova reforma espiritual a partir da nossa vida pessoal e a partir também da nossa própria igreja local. Que sejamos exemplo de fé e coragem para muitas pessoas, como os teus servos reformadores foram usados pelo Senhor também para mudar a história do mundo. Cuida de cada um de nós, nos abençoa no dia de hoje. É como pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando a nossa manhã com Deus dos dias de hoje. A nossa irmã Zuleida falou que assistiu ontem o senhor pela rádio. Pela rádio, vai estrear hoje, 2 horas. Hoje, 2 horas. Vou colocar no meu canal do YouTube, hoje, às 2 horas, essa entrevista editada que eu tive ontem lá. Joia. Queridos, eu quero então pedir a vocês dois movimentos. O primeiro movimento, compartilha essa live com as pessoas, tá bom? Para que elas possam também ser abençoadas e edificadas. E o segundo pedido é, além de orar por nós, que é de praxe, dá um pulinho lá no Google Maps, localiza lá a Igreja Evangélica Congregacional em Aracruz, dá lá uma nota, dá lá um luzinho, sinaliza lá, porque isso é muito importante, porque a gente quer ser uma igreja relevante. Talvez eu esteja me vendo aqui como Gideão, né? Ao invés de ter 32 mil, nós somos pequenininhos, mas mesmo sendo pequenininhos, que o Espírito de Deus atue através de nós, de maneira a alcançar corações, alcançar vidas, algumas delas fortalecendo e outras sendo reconciliadas com Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo principal, tá bom? Shalom a todos, até amanhã, se Deus assim permitir. Shalom, shalom a todos.